eu tinha um certo preconceito com a publicidade. Eu achava que as pessoas tinham uma mente mais fechada, que elas não tinham muita noção da realidade lá fora, e por isso que saíam as campanhas que eu via na TV. Pra mim era meio que um outro estágio normal, que de cara eu não entendia, nem percebia que a gente ia ter toda essa passagem pelas áreas, que a gente ia aprender tantas coisas mais além da, sei lá, publicidade tradicional. Então, de cara, quando eu entrei, eu tava esperando isso, então, tipo, percebendo no dia a dia, eu percebi que era muito mais, sabe? Eu achei que a gente ia aprender, sei lá, sobre só publicidade, e depois eu descobri que a gente ia aprender, tipo, sobre pessoas, trabalhando com elas e no dia a dia com elas, para então, sei lá, repensar e pensar em novas publicidades possíveis. O Kennedy nasce de duas vontades. Uma vontade nossa, local, de fazer uma agência diversa, de verdade, de recrutar de diferentes lugares. Com um hábito, nenhuma vontade, mas um costume da Widen em Portland, de outras Widens, de ter um projeto que já se chamava Kennedy, que era um projeto de formação. Então, em Amsterdã é um projeto quase que de residência, onde vem gente da Europa inteira. Em Portland, por exemplo, era um projeto de trainee, onde as pessoas até pagavam para estar lá, como se fosse um curso. Então, é um processo de formação com o desejo nosso de fazer um projeto com cunho social. A primeira Widen onde ele tem e teve um cunho social foi aqui. Hoje, Londres já faz um projeto muito semelhante, onde eles recrutam também através de ONG, através de fontes não tradicionais, não só de faculdades, né? A segunda vez que o Dan Widen veio aqui, ele falou, pô, tá tudo bem, a gente está crescendo, tá indo super bem, o trabalho é bom, mas eu vejo as pessoas muito parecidas, como é que a gente consegue trazer mais diversidade? E a gente falava, poxa, mas aqui não é os Estados Unidos, aqui você vai nas faculdades, onde se faz os programas de estágio, e são essas pessoas que você encontra, então não é uma escolha nossa, mas com o tempo eu vi que essa resposta não era suficiente, que a gente tinha que abrir, se não é na faculdade, aonde é. Então daí a gente conseguiu ir onde as pessoas estão e abriu esse novo jeito de recrutar. Eu nunca tinha procurado. Acho que começa por aí. Foi uma coisa que surgiu tanto pra mim como surgiu pra agência e a gente se identificou um com o outro, sei lá. Mas eu já vi muitos amigos estudarem e nunca conseguirem trabalhar, sabe? Tipo, terminar a faculdade sem nunca ter tido um estágio. E isso é complicado quando você vê que aqui dentro mesmo, acho que em outras agências deve acontecer, tem muitas pessoas que vêm de um mesmo lugar, de uma única faculdade, muitas vezes. Então, eu sinto que quem procura não é por falta de procura, sabe? Não é porque eles não procuram o suficiente, mas é porque, às vezes, o negócio está fechado, sabe? Então, como que a gente consegue abrir cada vez mais esses espaços para as pessoas? Então, a gente buscou recrutar de ONGs, de coletivos, de outros lugares envolvidos com redação, com literatura, com escrita, com comunicação, com artes, mas não necessariamente de faculdades. Quando comecei o projeto, eu tinha acabado de sair do Lab Hacker, que acho que agora eles deram um tempo com o Lab, assim, um espaço, mas era um lugar de experiência para você poder ir lá e trocar com as pessoas coisas que você sabia. Então eu estudava jornalismo e lá eu tocava rádio hacker. E durante algum tempo a gente viajava com o ônibus hacker para contar a história, dar oficinas em algumas cidades e aí eu usava a rádio para poder fazer aquilo chegar nas pessoas de alguma forma. Então mostrava para as cidades onde a gente ia que você era dono do seu próprio conteúdo, que você podia usar o sinal para poder hackear essa história. Assim que eu saí do Lab Hacker, eu fiquei um tempo só estudando e aí surgiu a oportunidade de conhecer a Widen e vir fazer o processo seletivo. Eu não sabia muito bem o que era publicidade, nem o que eu ia fazer aqui, mas eu gosto de conhecer as coisas e entender. Então eu vim para participar desse processo. Eu também estava sem trabalhar, então achei que podia ser uma experiência legal. No primeiro ano, que foi 2016, portanto no fim de 2015, a gente desenhou o projeto para ser só a entrada social, né? Então a gente buscou ONGs como o Criar, o É Nós, a CTC, alguns coletivos, e a gente abriu um processo de seleção como se fosse um programa de estágio. Essas pessoas se inscreveram, responderam algumas perguntas, primeiro por um site,
e depois um processo de entrevista pessoal aqui. A gente começou entrevistando 40, reduziu para 20. Essas 20 pessoas foram entrevistadas uma a uma, depois por grupos nossos, e aí nós selecionamos 10. Sempre teve uma preocupação grande de não recrutar essas pessoas e largá-las aqui dentro. Nenhuma delas nunca tinha trabalhado numa agência. Então, por causa disso, a gente cuidou, a gente criou um programa de aula, então eles tinham aulas no período da manhã, desde inglês até teoria da comunicação, redação publicitária, direção de arte. Muitas aulas dadas por pessoas que trabalham na agência, outras por pessoas acadêmicas que a gente trouxe de faculdades. Até que depois de 3 meses, eles escolhiam os departamentos para ficar pelos outros 5 meses. Então, muito parecido com um programa de estágio, a diferença é que a gente tinha muito mais aula. E acho que outra grande diferença foi que a gente criou os mentores. Então, desde que entra aqui, cada Kennedy tem um mentor. Independente da área, porque a gente não sabe em que área ele vai acabar se encaixando, mas tem uma pessoa que já trabalha aqui há algum tempo, que se voluntariou para ser um mentor, que vai cuidar daquela pessoa um por um. A gente fez de tudo um pouco. O processo era conhecer um pouco cada área da agência e depois a gente entendeu onde a gente se via mais. Então, passei por mídia, atendimento, produção na época não, mas eu fiquei no planejamento. Quando eu conheci o planejamento, eu vi que era algo parecido com o que eu já fazia em jornalismo, que é estar pesquisando, indo atrás de conteúdo, querendo conhecer as pessoas e tendo insights sobre isso. Então, eu achei bem interessante isso e eu me identifiquei muito com o planejamento. E também com as pessoas que estavam lá, a equipe que eu faço parte hoje, eu me identifico muito com as pessoas. E agora a gente já está em julho e super integrados e funciona super bem. A gente queria muito poder contratar, um programa de inclusão. Então a gente queria que ao final dar certo, entre várias outras coisas, era também a gente poder contratar algumas pessoas. Então da primeira temporada, do primeiro ano do programa, acabaram sendo 9 Kennedys, a gente conseguiu contratar 4, que me pareceu extraordinário, assim, um número muito legal. Eu estava numa experiência, mas quando eu comecei a entender, eu quis ficar. E aí, depois que eu quis ficar, eu comecei a fazer por onde, sabe? E na real, eu sempre fui muito interessado, assim. Desde que eu entrei aqui, eu sabia que se eu ficasse ou não, eu queria aprender. Aprender o que é publicidade e o que as pessoas estão fazendo com ela, sabe? Porque eu nunca gostei de ter primeiras impressões e ficar com isso só. Então, eu quis entender a fundo, assim, conhecer as pessoas, sair com as pessoas, ficar do lado, entender o que elas estão fazendo no dia a dia, sobre o que elas conversam. E isso foi bastante rico para mim, querer ficar. E aí eu fiquei com a equipe de Nike aqui na agência. E desde então eu trabalho com eles fixo. Ano passado ainda teve Kennedys e o programa de estágio. E o que aconteceu é que a gente viu que era muito parecido, né? São 2 programas de formação e 2 programas de recrutamento. Então, a partir desse ano, a gente fundiu as 2 coisas. O programa se chama Kennedys e a gente abriu para as faculdades e para a entrada ONGs, a entrada social. E, coincidência ou não, a gente acabou recrutando 5 pessoas de faculdades e 5 pessoas que vieram de ONGs ou coletivos e desde o início estão juntas. Foi bem no começo desse ano, foi numa época que eu estava procurando, vendo as vagas que chegavam no grupo da faculdade, e aí o projeto dos Kennedys chegou como uma vaga mesmo de estágio normal nesse grupo do Facebook da faculdade. Aí foi assim que eu fiquei sabendo. É bem legal porque foi bem diferente, porque a gente já não chegou em uma área específica. A gente chegou, primeiro a gente tinha umas semanas de aulas mais gerais, aulinhas, e depois a gente foi passando, nos dividimos, os 10 em duplas, e fomos passando cada semana em uma área. Então foi muito legal, porque, por exemplo, naquela outra agência que eu tentei, eu ia entrar em mídia, que era uma área que eu não sabia nada, que eu nunca tinha tido experiência nenhuma e que eu ia ter que aprender ali na prática se eu gostava ou não, além de aprender as coisas que mídia fazia. E aqui a gente pôde aprender um pouquinho, semana em semana, sobre cada área. E aí eu fiquei em bastante dúvida de qual que eu ia escolher, mas no final eu fui para planejamento e tô gostando muito, bastante. No começo eu sentia que talvez a Widen tinha só coisas para me dar e que talvez eu não tivesse nada de muito relevante para oferecer. E depois eu percebi que os Kennedys davam um espaço pra gente ter uma relação meio que de troca, sabe? Eu tentar entender o que tinha em mim que eu podia trazer de diferente pra cá, sabe? Então, sei lá, eu me enxergo como feminista, então, de fato, eu consegui aplicar esse feminismo aqui no dia a dia, sabe? Mesmo que de formas mais sutis, seja numa reunião, quando
falam alguma coisinha que eu sinto que é meio incômoda ou que é meio errada, ou em outros cases mesmo. Que eu cheguei aqui nessa primeira dinâmica em grupo, eu já percebi que nós éramos muito diferentes entre nós, entre os que estavam prestando, e também muito diferente das pessoas que estavam dentro da agência, sabe? Então, acho que de cara já vi que era uma outra coisa, sabe? E isso é muito legal, porque a gente está acostumado a sempre ver notícias tipo agências de publicidade são formadas por homens brancos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi muita menina, e muita menina negra, e muita menina que depois eu fui descobrindo que, tipo, vinham de diversos lugares, da periferia, e, tipo, isso é muito, muito legal, sabe? Talvez eu nem imaginava quão importante isso era, e foi no dia a dia aqui que eu fui percebendo, tipo, como isso é relevante, assim, foda. Para as pessoas que têm o poder de contratar novos talentos para as agências, pensem fora tenta pensar um pouco fora das universidades tradicionais, sabe? Eu acho que o mundo tá repleto de pessoas talentosas e que tem muito a dizer também, sabe? E que sabem escutar, mas também tem muito a dizer. E a gente pode buscar esses talentos em lugares diferentes. E assim a gente consegue trazer mais do mundo real para dentro das agências. E pessoas diferentes fazendo conteúdos diferentes para pessoas diferentes. Acho que isso é o mundo.